Isso aí, meus queridos. Essa matéria eu não tenho certeza se tem no teu material ou não. De qualquer forma, como os vestibulares podem cobrar, não custa a gente gastar uma energiazinha nessa matéria chamada prismas óticos. Antes de fazer um elogio, eu gostei muito do colega do que ele falou lá no final da aula de Arquimedes, né? Fiz esse desenho meia boca pra caramba, e ele perguntou por que aconteceu a reflexão total nessa parte, né? Aí eu falei, não, o desenho não está honesto. Tentei melhorar um pouquinho o desenho para justificar, né? O fato desse ângulo de incidência ser maior que o ângulo limite, né? Eu gosto muito disso. Então, sempre que tu sentir alguma passagem na aula que não ficou bem explicada, que tu sentiu que está estranho, não se acanhe em perguntar. Tu nunca vai me ofender, eu nunca vou ficar chateado por uma pergunta tua. Posso, às vezes, ficar chateado de tu não ter visto, ter enxergado o erro, enxergado o detalhe e não ter comentado. Isso me deixaria mais magoado do que o contrário. Então, parabéns pelo colega que percebeu que não faria sentido a reflexão total ocorrer com um ângulo de incidência tão pequeno. Show! Nós poderíamos, no estudo, num momento diferenciado, a gente poderia fazer as contas para provar porque o ângulo que o arco-íris faz com a direção de chegada do raio é 38 graus. Isso dá para a gente usar a calculadora científica e demonstrar para vocês também, sem problema nenhum. Claro que vai ser uma curiosidade, né? Não para o vestibular. O vestibular não tem por que te questionar a respeito disso. Um dos últimos detalhes importantes de comentar, então, em ótica, seria prismas óticos. Cara, o meu desespero, quando o professor no final do terceirão falou isso, eu fiquei totalmente fora da casinha. Eu tinha boas noções de física, só que o cara falou de um jeito que eu vi, meu Deus, que loucura é essa? Era muito ângulo, era muito raio, eu não entendi. Eu quero fazer de um jeito que tu consiga te acompanhar e entender comigo. Isso tem noções básicas de geometria. E entende um pouquinho de refração da luz, nós vamos tirar de letra essa história de prisma ótico. Me acompanhem, por favor. Vamos pegar um raio de luz que incidiu na primeira face do prisma. Esse raio de luz vai se refratar, se aproximando ou se afastando da reta normal. Aproximando, porque ele veio do ar e foi se propagar no vidro. Como a velocidade da luz dentro desse vidro vai ser inferior, o ângulo diminui também. Essa é uma boa opção para este raio. Quando este raio atingir a outra face do prisma, aqui está a reta normal. E agora, a luz vai se aproximar ou vai se afastar do normal? A velocidade aumenta, o raio se afasta. Beleza? O raio se afasta. Se aproximou, tudo bem para vocês? Eu errei. Falei que o raio se afasta e fiz o raio se aproximar. Agora sim, essa pontilhada seria se o raio tivesse passado reto, né? Tudo bem para vocês? Nós temos que denominar esses ângulos todos e montar algumas equações que nos permitam agilizar a solução de problemas que envolvem prisma. Observe, eu vou chamar de I o ângulo de incidência do raio na primeira face. I1. Então eu vou chamar de R1 o ângulo de refração na segunda face. Esse ângulo aqui, pessoal, é um ângulo de incidência ou é um ângulo de refração? É um ângulo de incidência. Não se chateie. Nós vamos chamar por elegância de R2. Ele é um ângulo de incidência, vocês têm razão. Ele é o ângulo de incidência da luz na segunda face, mas nós chamaremos aquele ângulo de R. Quando eu vi isso a primeira vez, eu fiquei puto, pensei, babacas. Mas depois eu vi, não, os caras são do bem, eles querem nos ajudar, não querem avacalhar com a gente. Já vamos entender o porquê. Portanto, meus amigos, o que nós podemos dizer desse ângulo aqui? I2, obrigado, amigo. O nome dele é ângulo de refração. O nome dele é I. E não fique chateado, já vai entender o porquê. É para as elegâncias, é para a elegância das equações ficar maior. Uma coisa que é muito importante num prisma ótico é esse ângulo aqui chamado de ângulo de abertura ou ângulo de refringência. Então, para que tu consiga discutir ou ler um livro sobre prisma ótico, é bacana que tu saiba, né, que o I1
Abertura ou refringência? Toque de caixa aí para não perder tempo. Claro que eu posso escrever que o N do ar vezes o seno de I1 é igual ao N do prisma vezes o seno de R1. Claro que eu posso escrever que o N do prisma vezes o seno de R é igual ao N do ar vezes o seno de I. Eu posso aplicar leis da Descartes tanto na entrada quanto na saída. Mas o objetivo agora é a gente perceber que existem outras relações importantes ali dentro do prisma. Olha só que interessante. Se esse raio incidente tivesse continuado, vocês aceitam que esse ângulo aqui, ó, é o desvio que o raio sofreu na primeira face? Porque aquele ângulo que eu marquei ali é o ângulo que é a distância angular entre a direção original e o novo raio, né? Eu vou chamar ele de delta 1, delta minúsculo. O delta maiúsculo é assim, né? O delta minúsculo é assim. Como é que eu posso calcular aquele desvio na primeira face? Como é que eu posso calcular o desvio na primeira face? Que ângulo é esse todo aqui, gente? Ó? É o APV com I, né? I1. Tu aceita que esse ângulo todo é o I1? Então tu deves concordar comigo que esse desvio na primeira face é o ângulo de incidência menos o ângulo de refração. Aceitável? Da mesma forma, eu poderia prolongar o raio refratado na segunda face, prolongar esse raio. Como é que será o nome desse ângulo aqui, ó? Obrigado. Delta 2. Delta 2 porque é o desvio da luz na segunda face. Similarmente ao delta 1, vocês aceitam que o delta 2 é I2 menos R2. Aceitável? Isso é bem lógico, né? O ângulo todo menos uma partezinha é o que sobrou, né? Tu vê, se nós não tivéssemos feito a troca de I por R na segunda face, as equações não seriam iguais, né? Uma seria I menos R e a outra seria R menos I, né? Concorda comigo? Então tu vê, a mudança de nomenclatura é justamente para ter uma uniformidade nas equações que nós vamos obter. Desvios. E vem cá. E se eu comparo o raio, a direção do raio original incidente e a direção do raio refratado na segunda face? Tu aceita que se eu sofrer um desvio na primeira face e outro desvio na segunda face, o desvio total tem que ser a soma dos desvios? Logo, o ângulo entre o raio incidente original e o raio refratado na segunda face eu vou chamar de delta, que é o desvio total. E esse desvio total nada mais é que o desvio na primeira face mais o desvio na segunda face. Certo? Desvio. O desvio angular que o raio sofreu. Bom, eu claro poderia substituir esses caras aqui, né? Até vou fazer isso para ficar bonitinho, ó, vou melhorar a equação do desvio. O desvio na primeira face é I1 menos R1. O desvio na segunda face é I2 menos R2. E se eu quisesse deixar a equação mais bonita, eu poderia dizer que o desvio total que o raio sofreu foi I1 mais I2 menos R1 mais R2. Como tem menos e menos, eu posso colocar o menos em evidência, né? Frescura. Depois a gente vai continuar um pouco essa equação, ela vai ficar um pouco mais bonita. Agora, uma coisa que é importantíssima a gente perceber no prisma é o seguinte, ó. Tu concorda comigo que esse ângulo aqui é 90 graus, já que a pontilhada azul é uma reta normal, né? Aquilo ali é 90 graus. Isso aqui também é 90 graus. Tu concorda que a parte superior do prisma, com esse raio que atravessou o prisma pelo seu interior, forma um triângulo? E quanto é que é a soma dos ângulos internos de um triângulo? Obrigado. Que ângulo é esse aqui então? Esse azul aqui é 90, né? Esse aqui é o R1, certo? E eu estou querendo uma expressão que represente esse ângulo em azul marcado aqui, ó. Obrigado.
R1. Todos enxergam isso? E esse ângulo aqui, que ângulo é esse aqui então? Ó? Isso aqui é o R2, né? Isso aqui tudo é 90. Então esse ângulo azul vale quanto? Obrigado, 90 menos R2. Esse ângulo azul ali é 90 graus menos R1. E esse ângulo azul aqui é 90 graus menos R2. Vamos fazer a soma dos ângulos internos desse triângulo? A soma dos ângulos internos do triângulo dá 180. Então vocês devem concordar comigo que o ângulo de abertura mais esse ângulo azul, que é 90 menos R1, mais esse outro ângulo azul, que é 90 menos R2, isso forma um triângulo, e a soma dos ângulos internos do triângulo é 180. 90 mais 90? 180 cancela com 180. 180, olha o que eu estou te dizendo, que sempre por geometria, o ângulo de abertura de um prisma tem que ser sempre a soma do R1 com o R2. O ângulo de refração na primeira face, somado com o ângulo de incidência na segunda face, sempre tem que ser igual ao ângulo de abertura. Essa é uma das primeiras equações indispensáveis para matar questões elaboradas de prisma óptico. Observa, gente, que mesmo o aluno que nunca teve essa aula, se ele tem uma questão de prisma, ele manja de refração, e ele começa a desenhar o raio de luz lá dentro, se ele usa os conhecimentos dele de geometria, ele acaba chegando naquela conclusão. Ou mesmo que ele não chegue naquela conclusão, ele acaba fazendo a soma dos ângulos internos e criando uma conclusão importante dentro do prisma. Mas, importante a gente conhecer aquela equaçãozinha que eu botei no asterisco. Ah, peraí, né? Dá para deixar mais bonita a nossa fórmula do desvio total, né? A fórmula do desvio total ficou ângulo de incidência na primeira face, mais ângulo de refração na segunda face, menos R1 mais R2, que é o próprio ângulo de abertura. Opa, a equação do desvio total já está mais bonita agora. Já ficou um pouco mais bonitinho. Se nós soubermos aplicar a lei Snell-Descartes na entrada, a lei Snell-Descartes na saída, entendermos que o desvio que o raio sofreu na entrada é o ângulo de chegada menos o ângulo de saída na primeira face. O desvio que o raio sofreu na saída é o ângulo de chegada, aliás, é o ângulo de saída menos o ângulo de chegada. E se eu entender que o desvio total é o desvio da primeira face mais o desvio da segunda, eu vou matar a grande imensa maioria das questões que envolvem prismas. E tem um caso especial, que é o chamado caso de desvio mínimo. Porque tu vê, né? Eu poderia ir no laboratório começar a mexer nesse ângulo de entrada e começar a ver como é que o raio sai. E eu poderia selecionar uma situação na qual ocorre o menor desvio possível, onde esse valor dá o menor valor possível. Fazer essa prova matemática não cabe no ensino médio, porque vai exigir uma matemática um pouco além do que a gente usa no ensino médio, mas uma forma de detectar o caso do desvio mínimo, quando um prisma está no caso do desvio mínimo, tu olha para o prisma e tu percebe que o raio que percorre o prisma o faz de tal forma que ele fica paralelo à base do prisma. E isso só vai acontecer se esse ângulo de entrada for exatamente igual a este ângulo de saída. A gente chama de I1 e I2, né? Só que nesse caso eles vão ser iguais. E aqui dentro também o ângulo de refração vai ser igual ao ângulo de incidência ali. Então aqui vai chamar de R, ali vai chamar de R também. Quando ocorrer essa situação de desvio mínimo, a fórmula do desvio vai ficar ainda mais bonitinha. Como o I1 vai ficar igual ao I2, eu poderia dizer que é 2I. E como o R1 vai ficar igual ao R2, eu poderia dizer que é menos 2R. Então, se o prisma estiver na condição de desvio mínimo, o desvio dele fica 2 que multiplica I menos R. Então, no desvio mínimo, o ângulo de entrada é igual ao ângulo de saída, os ângulos que a luz faz na parte interna do prisma também são iguais, e aí ocorre essa situação onde é o menor desvio possível. O vestibular, para tentar te iludir, mostrando que não é desvio mínimo, ele poderia quebrar o prisma, né? Deixar o prisma quebrado. Ó. Se o prisma
na entrada igual o ângulo na saída, tu já sabe que é desvio mínimo, e aí a fórmula para calcular esse desvio mínimo fica ainda mais reduzida, ainda menor. Se nós soubermos essa expressão do desvio, soubermos o caso do desvio mínimo, entendermos que o ângulo de abertura ou refringência é a soma dos ângulos F1 e F2 que o raio faz na parte interna do prisma com a reta normal, provavelmente a gente vai matar qualquer questão que envolva prisma óptico. Não tem nada de muito além disso para a gente ver em prismas. Seria legal um exemplozinho, né? Um exemplozinho para a gente sentir como é que o vestibular acaba cobrando essa ideia da gente. Vamos fazer um exemplo que envolve prismas ópticos.